Seja muito bem-vindo, bem-vindo nessa aula. Então a gente vai ver como fazer a automação de planilhamento de vendas e reembolsos da Hotmart. Então, sem mais delongas, bora para minha tela. Aqui então eu estou numa automação aqui que eu criei do zero, tá? Importante dizer que eu já deixei aqui na documentação, eu vou deixar essa automação para vocês na descrição da aula, tá? Mas é importante vocês aprenderem também a ver como é que monta, tá? Aqui eu deixei a documentação da Hotmart com relação às informações que chegam via webhook. Então, se você clicar aqui, ó, você vai ver na documentação aqui todas as informações que chegam. Importante dizer, você tem a versão 1.0 e a 2.0 do webhook, tá bom? Por padrão agora estamos na 2.0 e você tem todas essas informações. Então, se você tiver algum tipo de dúvida, é só procurar aqui e ver o que é cada parâmetro, tá bom? E aí, dessa forma também você, se você precisar colocar mais algum parâmetro, você sabe exatamente qual parâmetro que você precisa mapear, tá bom? Show de bola, então aqui eu vou trazer o meu primeiro passo, que é um webhook, tá? Então a gente vai trazer essa informação aqui. Lembra de deixar ele post, porque eu estou enviando informações para ele. Autenticação, vou deixar none, né? Nenhuma autenticação. Beleza, tenho ele aqui. Importante dizer, aqui na Hotmart, na configuração, você vai vir aqui em ferramentas, ver todas, e depois aqui você vai procurar por webhook, tá bom? Ela vai ficar aqui, ó, webhook API notificações. Lembrando que a interface da Hotmart sempre está mudando alguma coisa ou outra, então se você não achar esse caminho, é interessante você vir no suporte deles aqui e perguntar onde é que você configura esses webhooks, tá bom? Vou vir aqui então em cadastrar webhook. Aqui vai abrir uma série de configurações. Nome da configuração eu vou colocar aqui, por exemplo, N8N planilhamento. Se você vai fazer o planilhamento de algum produto em específico, coloca o nome dele aqui também por questão de organização, tá? Selecionar todos os produtos, eu coloquei todos os produtos mesmo. O URL para envio de dados é aquela que a gente criou aqui no webhook, então vou pegar de produção, tá? Não a de teste. Clico em cima, copiei automaticamente, volto na Hotmart e colo, tá? Show de bola. Selecionar uma versão, eu vou deixar no 2.0, que é a atual, tá? Aqui você tem a opção do 1.0, mas essa opção só aparece geralmente para pessoas que têm contas antigas da Hotmart. Contas novas eu acho que ela nem tá dando essa opção, tá? A 2.0 ela fez uma mudança recentemente que ela tá enviando parâmetros de rastreamento, como SCK, SRC, Xcode. Então isso aqui também é muito interessante. Antes ela não enviava só algumas coisas, mas aqui aparentemente ela está enviando, tá bom? Eventos para enviar, eu normalmente deixo somente compra aprovada e compra reembolsada. Não deixo compra completa, a não ser que eu queira pegar essa informação de quando a pessoa passa do período de 7 dias, que é a garantia configurada geralmente, né? E ela passa por uma compra completa, mas normalmente eu só deixo compra aprovada e compra reembolsada, ok? Uma dica para você aqui também, marque aguardando pagamento e faça uma simulação de compra, tá? Depois que você configurar aqui a automação. Configurar a automação é só você vir aqui na automação em si, ó, e dar um salvar. E lembra de ativar a automação, tá? Daí salva esse webhook aqui dessa forma, tá? Marcando aguardando pagamento. Por quê? Porque assim você pode acessar o checkout desse produto que você está configurando aqui e fazer uma emissão de um Pix, de um boleto. Dessa forma, essa informação vai chegar aqui nas execuções e você pode pegar o JSON real que a Hotmart manda e não o de teste, tá bom? Eu sempre indico vocês fazerem essa simulação para chegar o JSON real ali dentro da automação do que pegar e enviar um evento de teste, ok? Porque assim você tem real noção do que você está fazendo, do que você está mapeando. Às vezes ela coloca ali na documentação, no envio de teste, melhor dizendo, um parâmetro em um lugar diferente. E aí, quando ela envia, de fato, o JSON real, ela envia esse parâmetro em outro lugar. Então, para não ficar aí tendo retrabalho, faça uma simulação, envie esse JSON do aguardando pagamento mesmo. Normalmente é a mesma estrutura de diferentes eventos. Então, aguardando pagamento vai ser a mesma estrutura do compra aprovada, reembolso e outros. Sempre segue a mesma estrutura, que vai mudar depois é o status do evento, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Aqui marca, então, esse ativar e dá um salvar, ok? Ó, aqui ele já dá a opção de enviar teste, mas como eu falei, você não vai fazer isso. Você vai fazer a simulação real, tá? Show de bola. Eu não vou fazer a simulação real aqui porque eu já tenho um JSON de exemplo, tá? Então eu vou pegar ele aqui do meu VS Code e colocar aqui, ó, no lapisinho e dar um save. Dessa forma aqui ele fica pinado, ou seja, ele fica fixado essa informação e eu posso utilizar ela para desenvolver a automação aqui com esses dados que estão aqui. Derrickson, como é que eu faço então na simulação lá? Então vamos lá, ó. Eu vou dar um test workflow aqui, ó, para ele rodar. Dessa forma, ele vai aparecer aqui nas execuções para mim, tá vendo? Esse teste. Quando você fizer a simulação do pagamento lá, de emitir um boleto, um Pix, melhor dizendo, vai vir a informação aqui dessa forma. Só que a única diferença é que não vai ser um de teste e vai ser uma execução real mesmo, tá? Então aqui, ó, vai vir semelhante ao que está aparecendo aqui para mim, tá? Que é o webhook aqui com as informações, tá? E aí, ó, você clica aqui em JSON, você vai vir aqui, ó, nos colchetes selecionar essa primeira, né? Vim aqui nos quadradinhos, Copy Selection, você copiou toda essa informação dessa forma, daí você vem aqui no webhook, dentro do editor,
clica no lapisinho e cola toda aquela informação aqui e dá um save. Tá vendo que eu fiz o mesmo processo de colocar um JSON, um exemplo, mas dessa forma eu peguei o que veio da execução realmente aqui. Então eu fiz dessa forma, depois pinei aqui e agora eu consigo montar a minha automação, tá bom? Show de bola! Próximo passo é eu estruturar a minha planilha da Hotmart, que eu vou planilhar essas vendas, tá? Eu coloquei aqui o esqueleto padrão, né? A estrutura padrão aqui da planilha Jarvis, tá? Então você vê aqui alguns dados da compra em si e também as UTMs aqui, tá? Então aqui a única coisa que eu vou adicionar a mais é uma coluna aqui onde eu vou juntar a transação mais o produto, tá? O ID do produto. Eu vou adicionar o ID da transação mais o ID do produto para eu usar ele como um indexador da planilha em si. Para que vai servir esse indexador? Dessa forma aqui, quando a pessoa comprar, ela vai cair numa linha como compra aprovada. Se ela reembolsar, eu posso atualizar o status dessa linha a partir desse indexador, tá? Então eu não preciso adicionar mais uma linha aqui. Eu vou na linha direto dessa pessoa e atualizo o status dela, tá bom? Show de bola. Voltando para minha automação aqui, a primeira coisa que eu tenho aqui é a data da compra, tá? Data da compra, eu vejo aqui na documentação da Hotmart e vejo que o parâmetro Creation Date é o que traz a data da compra, tá? Mais 70 aqui, ó, data de criação do evento. Essa data está em milissegundos, tá? Se eu vier aqui no webhook e procurar esse Creation, ó, eu venho aqui, ó, ele até deu um destaque, tá vendo? Então aqui ele vai estar num formato de timestamp, que é o timestamp que a gente geralmente fala em algumas outras aulas aí também, tá? Então como é que a gente vai fazer para trazer a data real mesmo disso daí? Eu vou vir aqui usar um node date in time, tá? Eu vou colocar aqui, ó, format a date, ok? Dessa forma aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no webhook, vou pegar esse parâmetro aqui, ó, seleciono ele, venho em copy parameter path, venho aqui no node date in time, colo essa informação e colo como expressão, tá? Ele trouxe aqui para mim essa informação, tá? Aqui o formato é o formato que eu vou querer trazer essa informação, tá? Então aqui tem todos esses formatos pré-definidos, mas eu vou colocar aqui um custom format, um formato customizado, tá? E aí, ó, eu vou vir aqui a colocar ddmm, né? Traço aqui, ó, mm, yy, tá? E vou dar um test step. Tá vendo aqui que ele trouxe 8 de 5 de 2024? Você pode, se você quiser, trazer mais outras informações aqui, ó. Então, se você clicar aqui, ó, em More Info, ele vai abrir a documentação do end-to-end e aqui ele mostra tudo que é informação aqui de como você pode tratar essa data, tá? Por exemplo, se eu quiser trazer o dia da semana, ó, que é quarta-feira aqui, eu trago nesse formato aqui, que é 4 Cs seguidos. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, em vez de ddmmyy, CC aqui, ó, esses 4 Cs, ele vai trazer, ó, o Wednesday, tá vendo? Esse dia aqui, desse timestamp, é quarta-feira, ok? Então, eu vou deixar dessa forma aqui e vou trazer aqui, ó. Se eu quiser adicionar as horas, vou colocar aqui horas, tá? Dessa forma, por exemplo. Ele traz aqui para mim também as horas, tá? Mas aí, vai de você. É só ver na documentação aqui o que você precisa, tá bom? Uma coisa importante aqui, se você perceber que a sua data está errada, o que quer dizer isso? Ah, aconteceu uma venda altas horas da noite, tipo 22, 23, e a data da venda caiu para a data de amanhã, então isso é um problema de fuso. Normalmente a Hotmart envia num fuso horário diferente do Brasil. Então o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai vir em Add Option, use o Workflow Time Zone, tá? Dessa forma aqui você vai utilizar o Time Zone do Workflow. E aí, como é que você configura o Time Zone do Workflow? Você vem aqui nos 3 pontinhos em cima, em Settings, e aqui você vai vir, ó, em Time Zone, e aqui, ó, coloca o América São Paulo, tá? Coloca aqui, ó, São Paulo. Show? Dessa forma aqui, vai vir e corrigir a sua data, tá bom? E aí você vai testando. Se vier a data correta, beleza, funcionou. Se não vier, você vai mudando o workflow aqui, a time zone, tá bom? Show de bola, então eu estou tratando essa data aqui. Agora, as outras informações eu posso passar elas a serem mapeadas depois que eu fizer uma rota baseada no status da compra, tá? Então, como é que eu vou fazer essa rota? Se eu vier aqui na documentação, eu tenho o parâmetro event aqui que traz todas as informações sobre o status, né? O nome do evento recebido. Então, pode ser purchase canceled, se for uma compra cancelada, purchase approved, se for uma compra aprovada, purchase refunded, se for uma compra reembolsada, tá? Então, aqui que você vai fazer essa seleção, tá? Então, voltando para a automação aqui, eu vou fazer um switch, tá? Nesse switch, eu vou pegar com base no webhook e venho aqui e procuro aquele parâmetro event. Deixa eu clicar aqui e procurar. Tá aqui o event, tá? Então a gente já sabe, ó. Coloco aqui expression, tá? Aumentando aqui para vocês verem, tá? E se ele for, por exemplo, purchase approved, eu coloco aqui is equal to purchase approved e vou dar um rename output. Dessa forma aqui eu coloco uma saída, um nome para essa saída, né? Melhor dizendo, que seria aqui compra aprovada. Vou deixar só aprovada aqui.
E olha o que acontece. Quando eu voltar aqui, ó, tá vendo o caminho aqui renomeado para aprovada? Então eu sei que se a automação seguir por esse caminho, ele tá indo para uma rota de compra aprovada, tá? Aí se eu quiser adicionar uma outra rota, eu venho aqui, adiciono a rota, tá? Expression sempre. Vejo aqui na documentação, por exemplo, eu vou pegar a refounded aqui, tá? E coloco aqui. Presta atenção se você está colocando algo parecido com o que já veio no JSON, tá? Aqui eu posso ver que o padrão é letras maiúsculas, então provavelmente está certo isso aqui da documentação, tá? Vou dar um renomear novamente e aqui eu vou colocar reembolsada, tá? E dessa forma aqui eu tenho os dois caminhos, reembolsada e aprovada aqui em cima, tá? Próximo passo aqui, o que eu vou fazer? No aprovado, eu vou colocar um set aqui, ou edit fields, né, que é o novo nome. Trago ele aqui e vou começar a mapear as informações. Então aqui, ó, primeiro, data da compra. Segundo, transação prod. A gente já vai entrar no mérito de montar isso daqui. Status aqui também, tá? Nome do comprador. E-mail. Celular. Vai montando aí. Produto comprado. Código do produto. Valor da venda. Comissão. Parcelas. Lembrando que algumas informações aqui, ó, dependem da plataforma de venda. Tem plataforma de venda que não envia parcelas, forma de pagamento, tá? Então você tem que se atentar a isso, tá? O TM Source aqui, o TM Medium, TM Campaign, o TM Content e o TM Term, tá? Aqui eu vou só inverter o TM Term aqui para vocês, só para ficar dessa forma aqui, tá? Porque é dessa forma que funciona o script de rastreamento, mas a gente já entra nesse detalhe, tá bom? Show! Aqui eu trouxe então as informações, mapeei o que vai vir aqui na rota de compra aprovada, agora eu vou mapear os parâmetros, as variáveis que contêm essas informações, né? Primeiro aqui, data da compra, eu vou colocar a expression e vou pegar aqui do date and time, tá? Então copio esse parâmetro aqui, ou eu posso vir aqui, ó, e arrastar, tá? Posso fazer dessa forma. Eu normalmente gosto de vir aqui e copiar mesmo, tá? Isso é só um costume. Aqui, ó, transação prod. Aqui a gente vai montar, então, a transação e o código do produto, ok? Você pode também criar uma nova coluna para só armazenar a transação, caso você queira ela em separado. Mas nesse caso aqui eu só estou utilizando o número da transação com o código do produto para fazer esse indexador que a gente já comentou, tá? Então eu vou vir aqui no webhook, vou trazer aqui o código da transação, que a gente vai encontrar nesse parâmetro aqui, transaction. Então se eu for na documentação da Hotmart, coloco aqui transaction, vem aqui, ó, purchase transaction, código único de referência para uma transação. Por exemplo, HP, um monte de número, tá? Então, se a gente vem aqui, ele está dentro de purchase aqui, ó. Tá vendo a linha? E aqui, ó, transaction. Então, é esse parâmetro aqui. Vou deixar em expressão, tá? E aqui fora eu coloco um underline, tá? Para eu juntar a transação e o produto, tá? O código do produto, melhor dizendo. E o código do produto em si, eu vou encontrar ele aqui, ó. Em product ID, tá? Você pode até conferir lá dentro da documentação. Dessa forma aqui. Então, ele vai juntar aqui o código da transação com o código do produto e eu tenho um indexador único, tá bom? Por que eu utilizo o código do produto em si junto com o código da transação, tá? Porque às vezes, dependendo da plataforma também, a pessoa compra order bump, tá? Então, no caso da Hotmart, ela normalmente mandava, né? A venda principal do produto principal e depois a venda do order bump, tá? Dois webhooks diferentes, ok? Então aqui, dessa forma, eu tenho como atualizar as linhas corretas, tá bom? Baseado na transação e no código do produto, ok? E status aqui, como eu estou falando de aprovada, eu posso tanto trazer o valor que está nesse evento aqui, que é o Purchase Approved, ou posso escolher e escrever aqui mesmo, tá? Aprovada. Aí fica do teu critério, tá bom? Aqui, o nome do comprador, eu vou encontrar ele aqui no parâmetro buyer, tá vendo? Esse buyer aqui, que é comprador em inglês. E eu tenho o name aqui, tá vendo? Vou copiar ele aqui, colar e dar expression, ok? E-mail, eu vou encontrar aqui também no mesmo caminho, né? Bem do ladinho ali. Também coloco essa informação, tá? Celular dele, eu vou encontrar aqui em cima do e-mail, tá? Lembrando, se você não encontrar, procura aqui em cima, ou no Ctrl F, ou procura na documentação qual é o nome do parâmetro e depois procura aqui dentro do JSON, tá bom? Produto comprado, eu vou encontrar ele aqui em cima, ó, em Product, tá vendo? E aqui eu tenho o name, então eu tenho o name do Product, que seja o nome do produto. Opa, eu acabei apagando aqui um sem querer, deixa eu ver qual que eu apaguei. Logo depois do produto comprado é o código do produto, então vem aqui e adiciono o código do produto. Presta atenção para você não fazer isso aqui também, tá? Porque às vezes, ó, você clica sem querer no lixinho aqui e ele apaga, tá? Valor da venda. Nós temos diferentes caminhos aqui para achar o valor da venda, tá? E como é que eu vejo qual que é o valor que eu vou querer? Baseado na documentação. Então, se eu der um Ctrl F em Price aqui, ó,
você vai ver que tanto no JSON de exemplo que eles dão aqui tem a ocorrência, né? Tanto aqui também na documentação. Então aqui, ó, em purchase.fullprice tem os dados referentes ao valor total da compra pago pelo comprador. E aqui, ó, purchase.fullprice.value é valor total pago pelo comprador, incluindo taxas e juros. O que é esse purchase.fullprice.value? É um caminho, tá? Então aqui, ó, se você ver, ó, achei o purchase aqui, ó, tá vendo? Tem 14 itens dentro dele. Tá, purchase, eu vou procurar o full price. Lembra que é purchase.fullprice? Tá aqui, ó, full price, ponto value. Ele tá aqui dentro. Então é um caminho dentro de JSON que vai caminhando assim, entrando basicamente nele, tá? E aí eu pego o value aqui. Então eu pego esse valor da venda. Lembrando que se você não quiser o valor com as informações aqui de juros e taxas, então você procura aqui dentro desses prices qual que você vai querer para mapear, tá bom? Comissão, vou voltar aqui e procurar commission, tá? Aqui eu achei, então, ó, a gente tem commissions.value, que é o valor da comissão. Então aqui eu vou procurar commissions, tá aqui, ponto .value, vai estar aqui, ó. Mas perceba que tem dois ponto .value, tá vendo? Então aqui em primeiro a gente vai ter o valor que o Marketplace recebe, ou seja, a Hotmart recebe, e em segundo a gente vai ter o valor do producer, ou seja, do produtor, tá? Normalmente esse valor da comissão aqui você vai utilizar para mapear algum valor de algum afiliado ou mesmo as taxas que você quer mapear. Então, se por acaso aqui eu estivesse pegando as taxas, eu ia pegar do Marketplace aqui, copiar esse valor, tá? Colocar aqui a informação em expressão. E aí, ó, eu vou mandar dessa forma para minha planilha. Mas se atente uma coisa, você não pode mandar para a planilha na versão português Brasil que ela está, valores com pontos, senão você não vai conseguir fazer fórmulas com esses valores. Você precisa mandar com vírgula. E como é que você vai fazer a tratativa aqui? Você vai dar um ponto replace, tá? Então aqui, ó, deixa eu até colocar em uma tela maior. Ponto replace no final, abre parênteses e fecha parênteses, ele já faz isso automático, já fecha parênteses aqui quando você abre, tá? E aqui eu coloco aspas simples, coloco aqui um ponto dentro dessas aspas simples, depois das aspas eu coloco uma vírgula e depois aqui eu coloco vazio. O que eu estou dizendo dessa forma? Eu quero que você substitua, que replace é substituir em inglês, o ponto, que é o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro sempre vai ser o que você quer substituir, o segundo pelo que você quer substituir, tá? E aqui, ó, como você adivinhou, eu vou colocar a vírgula. Então ele vai colocar o ponto ali, ele vai encontrar o ponto, substituir pela vírgula, tá bom? Derrickson, ele continua vermelho aqui. O que acontece? Esse parâmetro aqui, ele está de número. Tá vendo que ele não está envolto, não está envolvido em aspas aqui? Quer dizer que ele está em número. Como é que eu vou fazer se está em número? Eu vou colocar um ponto to string aqui, ó. Ele até, o N8N, dependendo da versão, ele até sugere você aqui, ó. Tá vendo que agora ele ficou verde e fez a tratativa? Trouxe o 0,3? Dessa forma aqui que você faz essa tratativa em si. E aqui é esse cenário onde você está planilhando a taxa da Hotmart, tá? Você identificou o Marketplace aqui, colocou o número aqui e fez essa tratativa e você envia para a planilha, ok? Galera, se eu quero trazer então uma comissão do produtor, quanto ele recebe descontando essa taxa da Hotmart, como é que eu faço? Simples, você vai vir aqui, ó, bem na documentação aqui, ó, procura, ó, valor da oferta no momento da compra, é o purchase.price.value, tá? Então aqui eu vou vir em purchase.price.value, tá aqui, tá? Você pode pegar o full price que a gente falou ali? Você pode, mas assim, ela inclui taxa e inclui juros, tá? Então, os juros não necessariamente, dependendo da plataforma, você vai receber. Então, aqui o price, ele vai conter necessariamente o valor da oferta aqui no momento da compra, tá? Então, isso daqui já vai vir o valor que a pessoa realmente paga, se ela paga, por exemplo, em uma vez, né? Aquele valor vai vir para você, só que vai ser descontado a taxa em si da Hotmart. Então, é esse valor que a gente pega aqui, o valor no momento da oferta, tá? Vou pegar, então, esse parâmetro, colo ele aqui, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um menos aqui, tá? Porque eu vou subtrair e vou pegar, então, aqui a taxa da Hotmart. Então, aqui, ó, coloquei o parâmetro do price value e daí eu vou colocar a taxa da Hotmart aqui. Perceba que ao colar aqui, ele trouxe novamente duas chaves aqui. Então, eu vou apagar isso daqui, tá? Ó, ele trouxe aqui descontado já. Então, o price value que deu 1.5, subtraiu aqui o valor da Hotmart, ficou 1.2. Então, aqui, ó, se você for ver, o valor da Hotmart é 0.3 e o price aqui é 1.5, então funcionou, deu 1.2, tá? E novamente aqui, eu vou vir aqui, colocar aqui essa conta entre parênteses, né? E depois vou colocar aqui toString, tá? E depois o ponto replace, ok? Então vou dar um replace da forma que a gente já viu, tá? E aí traz 1,2, ok? Show de bola então, passando para os próximos parâmetros, parcelas.
Vou vir na documentação, vou dar um Ctrl F em parcelas. Aqui a gente encontra ela, número total de parcelas. Purchase Payment Installments Number. Então vem aqui em Purchase, vem aqui em Payment Installments Number. Copia essa informação, tá? E cola aqui. A outra coisa, Derrickson, eu quero aqui fazer a conversão da informação aqui se eu vendo um produto para fora do Brasil. Se você for na documentação aqui, ó, você vai ter as informações de conversão aqui, tá? Então aqui, ó, ele fica normalmente em Commissions, Currency Conversion e Convert Value, ou seja, valor da comissão convertida da moeda correspondente. Você pode mapear esses parâmetros, tá bom? Forma de pagamento você vai encontrar no mesmo lugar das parcelas, então aqui em Type, tá? Vem aqui, Expression, show de bola. As UTMs agora vai entrar uma questão muito interessante, tá? Você sabe que se você utiliza o código de rastreamento que a gente disponibiliza, as UTMs vêm agregadas no SCK, tá vendo aqui? Então o que eu vou fazer? Perceba que aqui, ao colocar essa informação, ele vai passar todas as informações aqui. Mas perceba que essa informação, cada UTM aqui, ela é dividida por uma barra vertical. É justamente esse caractere que a gente vai utilizar para colocar aqui as UTMs, uma em cada lugar específico delas, tá? E qual que é a ordem das UTMs agregadas aqui? Você pode conferir isso no script, mas eu já falo aqui para você adiantar a tua vida, ó. Primeiro vem o UTM Source, tá? Depois o Medium, depois o Campaign, depois o Term e depois o Content, tá? Sempre essa ordem, ok? Então, se o UTM Source aqui vem no primeiro, ó, vou até abrir aqui para vocês. Eu vou dar um ponto split nesse parâmetro aqui e eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, aquele caractere. Tá vendo aqui que só de fazer isso ele já separou aqui para mim em diferentes posições cada informação? Se eu quiser a primeira posição aqui dentro desse array, eu vou colocar colchetes aqui, 0. E aí ele me trouxe só o Instagram, tá vendo? Muito simples, tá? Ponto split, split é divisão em inglês, né? Dividir pelo quê? Pela barra vertical. Então, ela aqui, entre aspas, dentro do parênteses. Depois eu dividi, eu quero pegar somente o primeiro resultado. Então, eu coloco 0. Na programação, tudo começa com 0 em vez de começar com 1, tá? Então, é por isso que a gente utiliza 0. Show de bola. Vou pegar aqui e copiar essa informação. E aqui, ó, como a gente já tá no UTM Medium, eu vou fazer o quê? Eu vou colar aqui, ó, Expression. Aqui eu vou colocar, então, 1, que ele me trouxe o UTM Medium, tá? O UTM Campaign é a próxima, ok? E aqui, então, eu coloco 2, tá? O UTM Content é a última, tá? Apesar dela estar na frente aqui, ela é a última. Então aqui eu coloco 4. E a UTM Term aqui é a número 3 aqui, que seria a quarta, tá? Beleza. Código do produto, que é aquele que eu acabei apagando sem querer, ele vai estar aqui, ó. Product ID, tá vendo? ID do produto, ok? Show de bola. Tenho tudo mapeado aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar para minha planilha, certo? Então, a gente traz um nó do Sheets aqui. Vou colocar, então, um Append or Update Row na Sheet, tá? Show de bola. Abrir aqui. Seleciona a credencial, você já viu como cria uma credencial, já tem aula sobre isso, tá? Aqui eu vou deixar a operação Append or Update Row, ou seja, a gente vai adicionar uma linha ou atualizar uma linha, tá bom? Aqui eu selecionei, então, a minha planilha, aula Hotmart. A página vai ser a página 1, tá? E aqui, em vez de Map Each Column Manually, eu vou colocar Map Automatically. Show? E Column to Match On é aquela transação prod que a gente fez ali, o indexador, tá bom? Aqui em Options eu vou colocar Cell Format, tá? E vou colocar Let Google Sheets Format. Por quê? Porque quando eu estou colocando informações de números dentro da planilha, o que acontece? Normalmente a planilha em si, o nó da planilha, se você não tiver essa configuração aqui, ele vai colocar o número de uma forma diferente. Vai colocar uma aspas e depois o número. E daí também invalida se você quiser fazer alguma operação matemática dentro da planilha, fazer alguma forma com esses números, tá? Então eu deixo dessa forma aqui, porque daí ele envia sem nenhum problema, tá? Show de bola! Se eu executar aqui então essa informação, executou aqui para mim, se eu abrir a planilha, vai estar aqui as informações, ok? Fechou? Tá aqui as informações. Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar isso daqui, colar, né? Pra gente facilitar o nosso trabalho, acelerar um pouco. O que a gente vai fazer aqui? No Edit Fields, como a gente já tem tudo mapeado, o que eu vou fazer? Eu vou mudar somente o status, tá? Para reembolsada, ok? E aqui, o que eu vou fazer? Ó, eu posso vir aqui na documentação e procurar o que é o reembolsada. Lembra do event lá? Então, eu posso vir aqui no Event, pegar aqui o Purchase Refound. Eu tenho dois caminhos, na verdade, ó. Eu tenho esse Event aqui, que a gente viu aqui no final, tá? O Purchase Approved. Como eu tenho aqui também, dentro do Purchase aqui, ó,
aqui no final o status, tá vendo? Que é a forma como vinha no webhook 1.0, só vinha dessa forma aqui. Eu posso filtrar por esses dois status, tá? No caso aqui eu escolhi o Purchase Approved, tá? E aqui o que eu vou fazer, ó? Eu vou editar esse webhook, tá? Vou ir lá para baixo. Vou vir aqui, ó, Purchase Refund, e vou dar um salvar, tá? Porque dessa forma, quando eu testar aqui, ó, ele vai vir por esse caminho, tá? E aí, ó, executando, ó, ele foi por esse caminho e agora ele vai atualizar para mim aquela informação. Se eu vir na minha planilha, então, aqui, ó, ele já atualizou para reembolsada, tá vendo? Não criou outra linha, ele atualizou a linha que já tinha aqui, a partir do indexador que a gente criou aqui do Transação Prod, tá? Show de bola, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula aqui, bem passo a passo. Vou deixar aqui o modelo da automação na descrição, tá? E é isso aí. Bora para a próxima aula.